Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei. Fator preponderante em toda a minha formação: o povo alemão. Sempre me interessei por comportamento humano e sempre gostei de ciência. Eu não acho nada, eu levanto uma hipótese e tenho que prová-la. Isso é síndrome de autismo, e é claro que a partir daquele dia 5 de fevereiro, se me lembro bem, uma quarta-feira, às 10h10 da manhã, esteve na minha frente a primeira pessoa, a primeira criança com autismo. E de ali, nunca mais me afastei. A 45, 1975. Olá, eu sou o Gustavo, eu tenho 27 anos, fui diagnosticado com síndrome de Asperger por volta dos meus 2, 3 anos de idade. A minha família foi orientada pelo Dr. Facion, dando as orientações necessárias sobre como eu deveria ser tratado e educado, e graças à minha família e às orientações do doutor, hoje eu cheguei a um desenvolvimento e eu tenho uma vida, eu cheguei numa vida que eu tenho hoje. Eu sou engenheiro de computação, formado por uma universidade federal. Pela mesma universidade, eu sou mestre em informática, trabalho remotamente em casa para uma empresa de informática. E hoje eu tenho uma vida praticamente comum, tanto na minha área acadêmica, quanto profissional, quanto também social. Uma vida praticamente comum e boa. E a minha base que eu aprendi, tudo que eu aprendo hoje, veio da minha família. Mas também aprendo com todo mundo um pouco que me ensina, incluindo o meu psicólogo, que me ensinou e me ensina muita coisa que eu aprendo hoje. Muito obrigado. Olá, há mais de 10 anos eu venho pensando sobre uma necessidade de alguns ajustes de rumo quando falamos sobre a atenção de pessoas com autismo. E porque andei e junto com os meus colegas deste grupo, resolvemos aprofundar essa reflexão sobre essa necessidade de mudança de rumo. Não é uma mudança completa, mas ajustes. E para que vocês entendam, já nesta introdução e no primeiro vídeo que estamos fazendo hoje, você que nos assiste, eu tenho que justificar um pouquinho do que eu fiz até agora, porque talvez explicando isso vocês entendem por que eu me obriguei, senti a necessidade de fazer uma mudança de rumo. Ela não é uma mudança geral e irrestrita, é uma mudança de ajustes. Em 1975, quando eu fui destinado a fazer um estágio supervisionado numa instituição, uma residência com 125 meninos e meninas, jovens, adolescentes e crianças, com diversos problemas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alguns transtornos de comportamento, transtornos psicóticos, e àquela época, o que nós chamávamos pessoas que tinham síndrome do autismo, nessa instituição na Alemanha. E era para eu estar ali simplesmente 5 semanas. E eu acabei ficando 5 anos. Toda a minha formação de graduação
cerca de 14 até 16 horas por semana, mais plantões em finais de semana, que eu fazia às vezes 16, 18, 20 horas de plantões no final de semana. Ali eu entrei neste mundo e nunca mais quis sair. Não sei se é por paixão, não sei se na época foi por minhas convicções transcendentais, da transcendência. Eu sou católico, cristão católico. Tenho mais de 11 anos de contato e de vida, de formação salesiana. Pode ser também desafios, né? Eu me lembro lá no começo, quando eu disse para alguém, eu não me conformo que nós já estamos indo à Lua, que nós já temos 7 vezes mais bombas atômicas para destruir a Terra. 7 vezes já podemos fazer isso. E a gente não é capaz, não estava sendo capaz de cuidar de uma pessoa que estava se autolesando. Estava completamente encapsulado. Isso para mim era um desafio. E foi e continua sendo um desafio. E podem ser esses motivos todos e mais alguns, ou um mais específico. O fato é que não se tratou simplesmente de um encanto. Me encantei com o autismo, me apaixonei por meu autismo. Não. Eu entendo que isso tem muito mais a ver com princípios claros e definidos da solidariedade, dos princípios de preservação da vida e não tolerar que pessoas que apresentam estas atipicidades, vários sintomas do encapsulamento, do autismo, não tivessem já naquela época serviços melhor qualificados, eficácia no tratamento, na atenção a essas pessoas. Então isso começou lá em fevereiro de 75. E é claro, isso tem muito a ver também, claro, com a minha história de vida. Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, aquela região que representa o tempo colonial da cultura portuguesa, cidades do interior, como Congonhas, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina e outras ali no interior de Minas, que trazem consigo aquela cultura da Península Ibérica, mais especificamente de Portugal. E sabemos nós que adquirimos, fomos influenciados por essa cultura da Península Ibérica, a gente traz muito aquilo que os espanhóis sempre dizem, la pasión, a paixão. Mas eu não sei se é paixão, não. Até porque a vida toda, na minha formação, eu mantive sempre um certo rumo, um equilíbrio, porque desde cedo eu aprendi que se eu me compadeço, se eu tiver dó daquela criança, eu perco a minha capacidade ou eu diminuo a minha capacidade de criar situações, condutas que possam ser mais assertivas no tratamento das pessoas com autismo. Buscar eficácia, simplesmente assim. Então, logo eu terminei o meu curso superior, minha graduação em psicologia, eu comecei a perceber, já na época dos meus estágios, e desse estágio mais específico, e dos meus plantões em finais de semana, durante vários anos, eu comecei a perceber que a psicologia que eu fiz, ainda que já me ajudou claramente em vários experimentos, em várias experiências, durante todo este tempo, mas a psicologia não me dava uma série de explicações técnicas científicas que sustentassem o meu desejo. E sabem por quê? Se vocês estão me acompanhando já nas redes sociais, já perceberam que, querendo ou não,
eu me empenho no máximo que eu consigo, mas olha, esse negócio de achar não dá certo, não. Não dá certo. Eu opinar ou eu criar uma situação que porventura pode ser, por exemplo, virtual. E ao longo desse tempo eu vinha refletindo um fenômeno que para mim hoje é mais claro do que nunca. Inclusive, quando eu vou agora citar esse fenômeno, vocês vão entender muito mais ainda onde é que eu quero chegar. Um evento é uma mamãe, um papai, um amigo, um namorado, um esposo, uma esposa, amar ou amarem de paixão o outro. Um evento nobre, humano, cheios, carregado de sentimento, é uma mamãe amar de paixão o seu filho. Mamãe amar de paixão a sua filha. Outro evento é: esta mamãe faz bem ao seu filho? E isto me incomodou. Incômodo. Perceber ao longo da minha trajetória de formação essa dicotomia. Amar de paixão uma pessoa não é passaporte de fazer bem àquela pessoa. Fiquem atentos a isto, porque isso vai nos ajudar lá nos próximos, inclusive nas próximas aulas, a vocês entenderem onde que eu quero chegar. E o que isto pode nos ajudar? É um desafio. Nossa, um desafio. Não é nem desafio da pessoa com autismo. Não é nem desafio da pessoa, eu para com a pessoa com autismo. O desafio é eu procurar em mim uma eficácia, condutas que me deem segurança, norteamento, na busca de amenizar, de auxiliar não só as pessoas com o hoje denominado transtorno do espectro do autismo, mas também a família, a professora, a atendente pedagógica, quem cuida de um aluno, uma aluna com autismo. E percebendo que a psicologia não me dava tudo aquilo, aquelas todas que para mim ainda eram desafios e curiosidade, foi quando então eu decidi que eu iria para o departamento de psiquiatria, até porque naquela época, 1982, o maior nome, a maior autoridade sobre síndrome do autismo, naquela época ainda denominávamos, era o professor Dr. Hans Kehrer, alemão. E ele estava em Münster, onde eu tinha feito minha graduação na psicologia. Então fui procurá-lo. Tive uma audiência com ele e lancei para ele o desafio. Professor, eu sou brasileiro, estou cuidando de meninos e meninas com autismo lá na Kinderheilstätte Nordkirchen, 30 quilômetros, 32 quilômetros de Münster. Uma cidadinha pequenininha, um lugarejo. Ali moravam e viviam em residências protegidas, 125 meninos e meninas. E me incomoda, professor, eu ter e cuidar de pessoas com autismo e perceber que eu sei muito pouco e a psicologia não estava me ajudando na forma como eu queria. Eu queria mais. Até porque também faz parte um pouco da minha personalidade. Se fizer alguma coisa, faça bem. Quer fazer alguma coisa? Faça bem. Quer fazer um cafezinho? Cafezinho mineiro. Quer fazê-lo? Faça-o bem. Você quer cuidar de uma pessoa com autismo? Faça-o bem. Portanto, ó, estou querendo. Querer é uma coisa. E aí me incomodava, que eu queria, mas percebia que os resultados que eu adquiria com aqueles meninos e meninas não eram satisfatórios para mim. Provavelmente, para aqueles alemães, poderia ter sido um pouco satisfatório, porque, como eu disse na introdução,
Era para eu ficar 5 semanas nesse estágio, fiquei 5 anos, porque quando eu estava terminando meu estágio, o meu orientador, que era um psiquiatra, médico-chefe dessa instituição, mantida pela Caritas alemã e pelo governo alemão, o nome era Kinderheilstätte Nordkirchen, e ele me perguntou, Herr Fassion, está terminando o seu estágio? O senhor não quer ficar mais um pouquinho, não? Me lembro como se fosse hoje. E olhei para o Dr. Herbert Marx e disse assim, é claro que eu quero. Claro que eu quero. Pronto, pois é. Aí fui no professor Kerr e perguntei, professor, eu terminei psicologia, lá no departamento da faculdade de psicologia, e entendi que só psicologia não está me ajudando, eu preciso mais, eu quero aprender mais. E eu perguntei se ele teria uma vaga para eu fazer o meu doutorado. Sempre lembrar na Alemanha que alguns cursos, quando você faz a graduação, você terminou todos os créditos, como foi o meu caso, e aí eu tenho 1 ano, 1 ano e meio para defender um trabalho de conclusão de curso que para nós lá é o mestrado. Não se trata só de um trabalhinho para concluir o curso de psicologia. É um trabalho de 1 ano, 1 ano e meio e outro, baseado na pesquisa científica. Nada só algum trabalho descritivo. Então eu passei 1 ano e meio ainda fazendo que, até no Brasil, com o reconhecimento do mestrado, como na Alemanha também. Por isso que eu já fui direto para o doutorado. Eu não sei o que deu na cabeça desse professor, ele era até já de uma idade mais elevada, já estava há poucos anos antes da sua aposentadoria. Ele olhou para mim, talvez ele tenha achado esquisito um brasileiro conversar nesses moldes, porque lá o professor é o professor. O discípulo é o discípulo, cada um nos seus devidos lugares. E todos nos seus devidos lugares, cumprindo claramente com as suas obrigações. Há uma hierarquia. Então, ele pensou e disse assim para mim, esse semestre eu não tenho ainda vaga, mas se o senhor quiser, no próximo, o senhor pode vir. Não pensei 2 vezes. Então, em fevereiro de 1982, eu inicio o meu doutorado e no Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil da Faculdade de Medicina da Universidade de Münster. E quando você trabalha, como na Alemanha há uma hierarquia acadêmica, o professor é o titular da cadeira e ele tem os seus assistentes, seus orientandos. E nós, assistentes, somos quem vamos dar aula. Ele só faz as conferências 3, 4 vezes durante o semestre e são os seus assistentes, orientados por ele, que vão ministrar os seminários, tanto na Faculdade de Medicina quanto na Faculdade de Psicologia. E eu fui um deles. E era outro desafio para mim, entrar definitivamente na docência. Isso em 1982. Então, de 82 até 86, eu fui professor assistente e doutorando no Departamento de Psiquiatria. Em 86 eu termino o meu doutorado. Tem uma coisinha que eu guardo comigo, não só por ser brasileiro, mas também por ser mineiro. Então, eu, com aquele orgulho de ser brasileiro e mineiro, eu disse, agora eu vou ter que fazer melhor do que nunca. Eu tenho que provar que não é porque nós somos um país, eu venho de um país do terceiro mundo, lá na década de 70, 80, nós éramos um país de terceiro mundo. Não é por isso que eu vou fazer mal feito ou os alemães podem ser melhores do que eu. Não, não. Igualdade de condições. Tanto é que tenho orgulho de dizer para vocês, mas não é o meu orgulho de mim, não. É de ser brasileiro. A minha graduação eu tirei com a nota máxima e o meu doutorado eu tirei com a nota máxima. Mas porque eu sou nada, continuo tentando até hoje entender um bando de coisas no autismo e não, às vezes não consigo, aquele sentimento de impotência que a gente às vezes tem quando você se defronta com casos mais invasivos e não consegue explicar técnica e cientificamente como é que aquilo se dá, continua sendo para mim até hoje um desafio. Pois bem,
terminei o meu doutorado, nós vamos nos lembrar, que já era em 1986, um ano antes, nós tínhamos conquistado a democracia no Brasil, e eu já, então, com família, 2 filhos pequenos, lá na Alemanha, perguntei à minha esposa, você quer vir para o Brasil comigo? Então, em 87, eu venho para a Universidade Federal da Bahia, meu primeiro emprego no Brasil, e ali eu fui professor titular. Vou encurtar um pouco, senão isso vai se alongar ao longo, assim, por tempo que temos. Mas é importante que vocês saibam essa carreira do porquê, porque depois que eu estava aqui, inclusive já tinha feito então um concurso público em 3 universidades públicas federais, e como na época, com doutorado, eu tive a sorte, aí foi também sorte, de passar em primeiro lugar nas 3, então eu escolhi, tinha que escolher uma, né? Eu não podia trabalhar em 3 universidades, escolhi São João del Rei, minha terra natal, Federal de São João del Rei, onde eu passei 10 anos da minha vida. 1990, eu ingresso na Universidade Federal de São João del Rei. Quando foi em 93, eu senti vontade de estudar mais um pouco. Voltei para a Alemanha e com o apoio de uma instituição alemã em acordo, uma instituição acadêmica em acordo com o Brasil, eu ganho uma bolsa para o meu primeiro pós-doutorado e vou para o serviço de neuropediatria. Por que eu fui lá para a neuropediatria? Porque naquela época nós estávamos estudando o cérebro de autistas e aí havia algumas hipóteses que, por exemplo, o autismo seria talvez de origem de uma hipoplasia do cerebellum. Cerebellum, que fica aqui atrasinho, um cérebro pequeno, aqui está aqui, responsável pelo nosso equilíbrio, as suas células porquíneas, algumas peculiaridades ali. E havia um norte-americano, e os norte-americanos podem ser muito bons em algumas coisas, mas são danados para vender coisas que não existem. E um norte-americano estava lá com a sua hipótese. E eu peguei pacientes meus da Alemanha, junto com um radiologista suíço, e dali fazer tomografia computadorizada, ressonância magnética, e naquela época estávamos iniciando com havia mais moderno na época, que era o PET scan, Positron Emission Tomography, que era mais elevado, e vamos vasculhar cerebellum. E eis que vasculhamos, vimos, percebemos, e alguns, sim, uma tendência a uma hipoplasia é diminuição do cerebellum. Mas olha, não se configurou não. E aí, em 94, eu volto para o meu país, com o meu primeiro pós-doutorado. Foi quando também ingressei numa carreira política administrativa, nada de política universitária. Administrativa é um grupo entendeu que eu poderia encabeçar uma chapa para fazermos a reitoria da Federal. E depois de relutância, não queria entrar nesse mundo, etc. Mas conversa aqui, conversa ali. De 94 a 98, eu exerci o mandato de reitor da Federal de São João del Rei. Mas terminei em 22 de agosto o meu mandato de 98. No outro dia à noite eu estava na Alemanha para fazer o meu segundo pós-doutorado. Estava com saudade de estudar. Mesmo durante o tempo de reitoria, eu atendia todos os dias pelo menos 1 ou 2 casos de autismo. Porque se eu iniciava o meu trabalho como administrador da universidade, eu chegava na universidade às 9 horas, eu chegava às 7, 7h15, atendia 1, 2 famílias, depois, e no meu próprio gabinete de reitoria. Depois eu me virava reitor, se eu pudesse assim dizer. E aí fui para a Alemanha e fui fazer o meu segundo pós-doutorado. E no segundo pós-doutorado eu fui para o serviço de neuroanatomia e no Instituto de Pesquisa sobre o Autismo. IFA, Institut für Autismusforschung. Posso dizer uma coisinha também para vocês que me deixa, por um lado, orgulhoso, mas por outro lado aumenta a minha responsabilidade. Eu fui o único estrangeiro membro fundador. Nós fundamos em 1983, quando eu era ainda professor assistente e doutorando no departamento de psiquiatria. Eu vou para esse instituto. Fui estudar mais algumas evidências, cérebro, neurociências, tentar entender isso do autismo. Terminei meu pós-doutorado em 99, foi quando eu retorno para o meu país, não quis ficar mais em São João del Rei, porque é uma cidade muito do interior, eu naquela correria do Brasil, toda semana indo para algum lugar do país, participando de congressos, conferências, etc. E São João del Rei fica 242 quilômetros do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.
Imagina eu saindo tipo 1h da madrugada, às 2 da madrugada, para chegar cedo no aeroporto, para ir numa sexta-feira, para ir para Roraima, para ir para o Pernambuco, para ir para Porto Alegre, sei lá para onde, trabalhar até domingo de tarde, chegava de noite no aeroporto de Belo Horizonte, entrava no meu automóvel, mais 242 quilômetros. Chegou um momento que eu tinha dito para a Hiller, para minha família, etc., disse, olha, não vou dar conta não. Então eu peço a exoneração, faço um percurso ainda de 2 anos no Rio de Janeiro, no programa de mestrado e doutorado na UERJ, e aí desde 2002, 2003, eu me estabeleci então em Curitiba, no Paraná. Esta é um pouco da minha experiência. E durante todo esse período, todas as minhas publicações, perdoe-me, todas não, porque eu cuido especificamente do transtorno do espectro do autismo, mas eu já cuido, estudo hiperatividade, transtorno de déficit de atenção com e sem hiperatividade, transtornos psicóticos na infância e adolescência, transtornos de comportamento em geral, mas a minha especialidade desse mundo da psicopatologia infanto-juvenil é dentro do autismo. Ali é a minha especificidade. E aí, desde então, eu estou aqui, então já fui também no executivo de uma dessas universidades particulares. Lá também ministrei aulas, cursos, conferências sobre o autismo. E aí, em 2010, eu criei, então, uma instituição minha própria que tem como objetivo capacitação, treinamento de pessoal e, claro, mantém até hoje, pelo país afora, relações fortes, intensivas com a Federação das APAES, com a Federação das Pestalozes, onde, às vezes, vou a esses lugares, eles fazem comigo uma agenda de consultas e uma agenda de capacitação, de treinamento, de conferências, etc. Esta é minha vida dentro desse mundo de autismo. Tá bem, durante esse período, essa carreira toda, o que eu fui aprendendo? O que eu aprendi? Primeiramente, eu entrei naquele mundo que muito provavelmente, se não todos que estão participando agora dessa minha primeira apresentação, é bem provável que é 100%, mas se não for é 90%. Ainda mantém, e eu mantinha isso até pouco tempo, mantém aquela história. Esse menino precisa de fono. Não, o autismo precisa também de terapia ocupacional. E também, claro, psicologia. E psicologia, até 10, 12, 14 anos atrás, era psicologia de qualquer coisa. Até daquela que a mamãe era culpada de ser autismo porque era uma mamãe que rejeitou o seu filho. Até isso eu já vivi. Nunca fiz, é claro, nunca participei dessa forma de pensar. Ainda respeito, porque estamos numa democracia, não sei por quanto tempo, mas estamos numa democracia, e democracia significa respeitar as divergências. Mas, ao longo da minha vida, quem pelo menos conhece um pouquinho das minhas publicações, dos artigos, dos livros que eu já publiquei, desde a minha graduação, é ciência do comportamento. Tudo que se faz é baseado em fatos, números e evidências. Eu não acho nada de nada. Eu não tenho opinião. Opinião é quando eu estou no botequim. Quase nunca eu estou, eu não frequento botequim, mas vamos lá. Quando eu estou no botequim, não, eu continuo achando o Flamengo o melhor time do Brasil. Nossa, continuo achando que uma Angelina Jolie, uma Catherine Zeta-Jones são as mulheres mais lindas do mundo. Mas o meu colega pode achar que não seja. Talvez Eva Mendes, Gisele Bündchen. Ali eu posso achar um mundo de coisas. Com humanos, não. Com a ciência eu não posso achar. Não posso me permitir achar. Eu posso levantar uma hipótese. Eu penso que este menino está fazendo tal e tal movimento, está emitindo tal e tal comportamento, porque aconteceu isto. Levantar a hipótese. Não posso fazer afirmativa daquilo que eu não comprovei ou não observei. Sabem por quê, então, por favor, por que eu estou falando isto? Porque já lidar com o humano já é tão difícil, são tantas incógnitas, e se eu entrar no mundo das interpretações, aí é que eu vou me perder mais ainda. Então, aquilo que me dá
E é isso que eu quero transmitir para vocês, não só neste curso, mas futuramente em outros cursos melhor elaborados. É nós nos distanciarmos um pouquinho dos achismos. Nos distanciarmos um pouquinho. Qual é a minha opinião? E quanto mais a gente aprende a observar melhor, fazer melhor observação, procurar ser mais eficaz no sentido de eu me organizar não só no meu pensamento, mas na minha forma de observar, e para isso nós temos instrumentos, e vamos aprender isso lá na frente. Então, nesse sentido, querendo ou não, alguns colegas já entenderam qual que é o meu caminho. Pragmatismo, eu sou pragmático. E aí, justamente por causa desse pragmatismo, é que eu venho observando, ao longo do tempo, alguns equívocos que nós, no mundo do autismo, nós pesquisadores, nós trabalhadores da saúde mental, da educação especial, esses equívocos que a gente vinha cometendo. Sabe aquela história de eu querer fazer de tudo um pouco e acaba não fazendo nada? Por exemplo, lá em 1990, 91, 92, uma das coisas que a gente sempre dizia era assim: papai e mamãe são papai e mamãe, eles não são terapeutas. Terapeutas são os profissionais. Estávamos equivocados. Hoje nós entendemos que se papai e mamãe não rezarem uma determinada cartilha, uma determinada conduta proposta por uma fonoaudióloga, por uma terapeuta ocupacional, por um psicólogo que entenda de comportamento humano, claro que nós não vamos ter resultado. Até porque nós ficamos com esses meninos e meninas, se eu pegar 2 sessões terapêuticas de fonoaudiologia por semana, olha, serão aí 2 horinhas no máximo. Então, nesse sentido, não havia como dar certo. E começamos a perceber ao longo do tempo, principalmente a partir de 2000 para cá. Mais ainda intensivamente. Papai e mamãe têm que ser os principais copartícipes numa mudança de conduta, num oriente. Porque se eles assim não o fizerem, não vamos atingir aquele objetivo que é nobre. Melhorar a criança. Nossa, são sentimentos tão nobres. Nossa, eu amo esse menino autista. Ai, meu Deus, eu não estou ali para amar o menino autista. Ele não precisa do meu amor, ele precisa do amor da mãe e do pai. Ele precisa de mim e da minha eficácia, do meu conhecimento e das orientações e condutas de como melhorar a vida dele. Aí eu faço com muito amor e carinho. Essa é a função. E aí, eis que nós estávamos equivocados. Por isto que estes cursos que nós estamos lançando, eu não sou o primeiro, não, já tem gente fazendo isso, até antes de mim, depois de mim. Mas essa mudança de paradigma é papai e mamãe têm que rezar a cartilha, porque se não rezarem, nós não vamos ter, nem os pais vão atingir os objetivos deles de ter um filho melhor, desenvolvido, um pouco mais copartícipes da vida, como nós estamos ganhando os nossos dinheiros, os nossos honorários das nossas sessões, mas não estamos tendo aquela eficácia. E sabem também vocês como é que eu aprendi isso? Eu frequento as APAES e frequento as pestalozes pelo Brasil todo, as AMAs, Associação de Amigos Autistas, por todo o país, e não só aqui, na Alemanha, na França, na Espanha, etc., na Itália e na Suíça. E lá também temos esses eventos, sabe aqueles meninos que vocês estão tratando nas APAES, nas pestalozes, que estão com a gente lá há 30 anos e continuam sendo do mesmo jeito que eram há 25, 30 anos atrás? E que é pior ainda, alguns deles até pioraram ao longo do tempo. Pensem nisso. E isso eu não me conformo. E aí, justamente, nesta caminhada, nessa trajetória, eu fui percebendo os nossos equívocos. Por favor, estou falando também de mim, hein? Eu não estou fazendo nenhuma acusação, pelo contrário, nesse primeiro passo que estamos dando, eu estou tentando suscitar em cada um de nós, e eu exercitando isso agora, inclusive comigo mesmo, sobre a nossa eficácia. E um dos equívocos
é quando a gente quer fazer de tudo um pouco e acaba fazendo um pouco do nada. Quando a gente quer fazer um mundo de coisas, a gente acaba estressando esses meninos. Então, papais e profissionais, quando saem das suas graduações, quando saem das suas formações, é claro que nós saímos de lá das nossas graduações sabendo de tudo um pouco do nada. Então nós precisamos sim avançar nas especificidades. E o nosso assunto é autismo aqui. Então vamos avançar na especificidade, transtorno do espectro autista, baseado então, já estou indicando, em evidências. Então, primeiramente, companheiros e companheiras, colegas de trabalho, alunos meus, no nosso curso ninguém acha nada. E ninguém tem opinião. É levantar uma hipótese e correr atrás dela na verificação se é pertinente ou não. E com isso nós diminuímos, claro, a nossa margem de erro. Formar pais para serem pais de pessoas com autismo, que têm determinadas incumbências, assim como formar profissionais com uma qualificação mais forte, mais evidente e, evidentemente, já estou indicando, baseando em fatos, números e evidências. E quem tem nos ajudado, e por favor, isso não surgiu agora em 10, 20, 30 anos, não. Isso existe desde 2, 3 séculos atrás, mas que agora ficou mais evidente do que nunca nos últimos tempos, que é ciência do comportamento humano, análise do comportamento, análise aplicada do comportamento. E aquelas pessoas que estão entrando neste mundo agora, ou entraram agora nos últimos anos, nossa, agora é uma novidade. Não tem novidade nenhuma na ciência do comportamento. O que é a novidade agora é que mais gente, cada vez mais gente no mundo, e não é só no mundo brasileiro, mas na Europa, na Austrália, na Ásia, percebem a cada vez mais que a ciência do comportamento, até agora, então, nessas últimas décadas, tem demonstrado melhor resultado, maior eficácia, quando nós estamos querendo promover uma mudança de comportamento. Mudar para quê? Diminuir sofrimento. Trabalhar com excessos comportamentais. Porque quando nós estamos falando do autismo, que é uma síndrome, nós vamos ver isso num outro capítulo, sendo síndrome, evidentemente, é um conjunto de sintomas. Então o autismo não tem um problema, ele tem um conjunto. E a depender do grau de acometimento de cada autismo, você tem um leve, você tem um moderado, você tem um severo, nós vamos ver isso lá na frente. Mais lá na frente. Cada um tem seu grau de acometimento e os mais severos, evidentemente, têm um conjunto de sintomas mais invasivos do que, por exemplo, o moderado e muito mais ainda do que o leve. Então, primeiro também aprender um pouco com que tipo de autismo eu estou lidando. E para eu então determinar leve, ou moderado, ou severo, não é eu achar esse menino que é mais difícil, então ele é moderado. Não, caramba, a ciência não pode permitir isso mais não. O que nós temos que aprender, evidentemente, é fazer essa avaliação. E para isso existem escalas, existem critérios. Porque para cada grupo de pessoas com autismo, de acordo com o seu grau de acometimento, evidentemente, o meu direcionamento, o meu foco, a minha conduta tem um norte diferente do que o outro. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é se eu estou com um menino com Asperger, ou se eu estou com um menino com autismo de alto funcionamento, já posso até calcular o prognóstico dele. O que é prognóstico? Lá na frente. Se nós fizermos o nosso dever de casa aqui agora, nós profissionais, família, fizemos tais e tais e tais condutas, já posso até indicar como é que vai ser a vida futura, a vida adulta desse indivíduo, evidentemente, se não houver boi na linha, se não acontecer alguns incidentes que não estavam previstos. Mas pela lei da natureza da vida, seguindo tais procedimentos, que nós vamos aprender mais lá na frente. É um assunto bem mais extenso do que esse princípio que nós estamos tratando aqui. É claro que a gente vai ter um resultado
muito mais eficaz. E, provavelmente, alguns desses meninos de alto funcionamento podem ter até vida autônoma, com as suas peculiaridades, com alguns trejeitos autísticos, mas podem conquistar, sim, uma vida mais livre, um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais autônomo. Portanto, fechando esse subcapítulo, estamos falando de capacitação, treinamento, orientação e supervisão de profissionais e famílias que lidam com pessoas com espectro autista. Mas nesta capacitação, nesta orientação, nesta supervisão, nós vamos ter que fazer um pouquinho mais afunilamento. Quais são aquelas condutas, hoje mais evidentes, mais consagradas, inclusive até, eu diria até mais confirmadas, com as quais nós podemos obter uma eficácia, um resultado. Se vocês estão atentos, eu estou falando sempre de projeto de modificação de comportamento. Modificar um comportamento. Até porque uma grande parte dos comportamentos que essas crianças e jovens trazem consigo, elas são instaladas. A criança já nasce com autismo, nós vamos aprender isso lá na frente, a origem, a etiologia do autismo, mas uma grande parte do que eles produzem hoje é baseado na educação, no meio ambiente onde eles estão. E isso dá para mexer. Então, uma das partes que nós vamos ver no nosso curso mais lá para frente seria algumas condutas mais precisas na atenção de pessoas com autismo. Começando, por exemplo, com brainstorming. Que é isto? Brain, em inglês, né? Cérebro. Storming, tempestade. O que nós vamos aprender? Estava dizendo atrás, guria mesmo, sobre aquela história de o menino faz fono, o menino faz terapia ocupacional, e depois o menino frequenta psicologia. Olha, o menino também faz psicopedagogia. Ele frequenta a escola, doutor. Mas ele também faz ecoterapia, sabe? E ele adora musicoterapia. Para isso eu preciso contar um fato para vocês. Nestas perambulações pelo país, uma das vezes eu estava numa capital do Nordeste, mas não é só Nordeste não, isso eu encontro no Rio Grande do Sul, São Paulo. Nós estávamos cuidando de uma menina, 11 anos de idade, mamãe classe média alta, portanto, financeiramente, materialmente, podia pagar tudo. E quando, na consulta, uma das perguntas que eu faço para a mãe, quais são as atenções que a sua filha está, então, tendo durante a semana? Quem está cuidando da sua filha? E a mãe começa a me relatar. Enquanto ela foi falando, eu comecei a me cansar. Só que ela não parou não, ela continuou. Então, doutor, é o seguinte, minha filha, sim, tem uma psicóloga que faz 2 sessões com ela durante a semana. Depois ela tem fonoaudióloga, mas sabe, doutor, o problema é que a fonoaudióloga, quem cuida dela, é muito boa, eu gosto muito dela, mas ela só tem 2 horários por semana para fazer fonoaudiologia com a minha filha. E eu, como acho que a gente não pode perder tempo, eu contratei uma outra fonoaudióloga, então ela tem 2, olha que doideira, ela tem 2 fonoaudiólogas para ver se ela faz 4 vezes por semana. Depois ela tem a fisioterapeuta, depois tem uma pessoa, um homem, que faz ecoterapia com ela no final de semana. Aí ela foi, aí psicopedagogia, e aí não sei, aí vai, para vocês terem uma ideia, são 14 pessoas por semana quem cuida dessa menina. Até nos sábados, na parte da manhã, ela tinha horário para terapia. E a hora que a mãe termina, eu só perguntei para ela, a senhora terminou? Ela olhou para mim, sim, né, doutor? Até já é demais, né? Falei, literalmente isto. Se eu fosse a sua filha, eu estaria avançando em todo esse povo. Porque só da senhora me relatar tudo isso, eu já me cansei. E esta mamãe estava nessa consulta comigo
porque ela queria saber por que a filha dela está tão agitada, limiar de frustração muito baixo, qualquer coisa ela estava ou se mordendo, ou numa agitação, fazendo hiperventilação e estereotipia. E eu disse, mãe, pense junto comigo. Só da senhora falar isso tudo comigo agora, eu já fiquei irritado. Imagina sua filha de 11 anos de idade. A mãe voltou-se à cadeira, no encosto da cadeira, respirou fundo e ali caiu a ficha. O que eu quero trazer para vocês neste subitem? Aquela história de fazer de tudo um pouco e um pouco do nada. E aí, que mudança de conduta que eu quero propor para todos nós e vamos estudar isto, inclusive no nosso curso que está por vir. Que mudança? Foco. Aprender a fazer escolha. Você não vai trabalhar todos os sintomas de uma vez só. Isso vai fazer uma bagunça generalizada na criança. E quando é cidade maior, capitais, aonde a fono no local, a terapeuta ocupacional é no outro, e aí o psicólogo é no outro, eles não conversam entre si, não dialogam, não montam estratégias similares de condutas e respostas a determinados estímulos, aí é que essa confusão ela pode aumentar mais ainda. E isto talvez é o que eu tinha e venho vivenciando ainda nas nossas APAES, nas nossas pestalozes. Não porque estão erradas, porque cada um de vocês sabe os esforços extraordinários que cada uma dessas instituições tem para sobreviverem e oferecer pelo menos uma atenção a esta população brasileira. Mas os esforços são um. O que eu estou propondo está sendo eficaz para nós? Que é isso que eu vou propor. Vamos trabalhar com eficácia. Vamos mudar de rumo. Vamos nos centrar. É isso que eu quero propor. Nós não vamos fazer milagre nenhum. E outra, não estou inventando nenhuma teoria. Estou propondo repensar, foco, norte, nortear. E não focos e vários destinos. Você imagina você estar no Rio de Janeiro no aeroporto e você está indo para Frankfurt. Mas também você quer ir para Vancouver. Não, mas também, nossa, eu gostaria tanto de estar em Auckland, na Nova Zelândia. Mas tem gente que vai querer estar em Moscou. Tem gente que quer ir para Nova York. Caramba, não dá para ir para todos os lugares de uma vez só. E outra, não, então eu vou lá, fazendo mais ou menos como os grupos japoneses na Europa, né? Sai aquele grupo todo, entra dentro de um ônibus e primeiro vai, por exemplo, vamos pegar Paris. Chega na Torre Eiffel, desce todo mundo do ônibus, tira foto, plic, 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 todo mundo tira, japonês danado para tirar foto. Tira foto, entra dentro do ônibus, agora vamos para Montmartre. Aí vai para Montmartre, e aí chega lá, desce todo mundo do ônibus, tira foto, entra no ônibus, agora vamos para Louvre, o Museu de Louvre. Aí vai para eu digo assim, japonês, mas nós fazemos muito isso também. Estou só dizendo que é muito típico dos japoneses, né? Porque é um grupo bem específico. Aí eles acabam depois de... O brasileiro é danado para ir para a Europa. Ele faz 14 países em 2 semanas. Aí 2 anos depois você pergunta, bem, que foto que é essa aqui? Sei não. Pense no autismo. O menino tem vários problemas, vários sintomas. E a gente faz um pouquinho de cada um. Estou propondo uma reflexão se isso é eficaz. E aí, sabe o que eu quero propor para vocês, junto comigo? Vamos aprender a nortear? Vamos aprender a fazer escolha? Em vez de fazer escolha de vários sintomas ao mesmo tempo, como é que eu faço escolha de sintomas que eu vou trabalhar com ele? Vamos fazer isso. Eu entendo que se vocês estão compreendendo, seguindo o meu raciocínio, e por favor, eu não quero convencer ninguém só pelo convencimento, é que a minha intenção é nós melhorarmos a nossa eficácia. E eficácia se faz com foco, não é com dispersão. Pense nisso.
E aí foi sim, ao longo desses 45 anos, mas mais especificamente, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais temos aquela sensação que estamos ainda muito longe de desvelar todos os mistérios que ainda temos no autismo. Mas, nos últimos 15, 20 anos da minha vida, clínica de trabalho, eu pude perceber, quando eu comecei a tomar essas decisões, Facion, foque, cara, não faça isso não. Mas eu estava angustiada que a menina não comia direito. Estou pensando novamente em uma paciente minha lá na Alemanha. Essa menina não comia direito, essa menina não tinha sono bom, essa menina tinha estereotipia. Ela assim, quando mais assim, agitada, se mordia. E aí eu queria fazer tudo. E eu queria, meu Deus, eu tenho que dar jeito, eu tenho que dar jeito. Aí eu tenho que dar jeito em quê? Nisso tudo. O que é isso tudo? Essas coisas todas que ela faz. Que coisas que ela faz? O que ela faz? Quando eu comecei a aprender o seguinte, brainstorming. Então ela se morde, ela tem insônia, ela não mastiga direito, ela não está se vestindo, ela apresenta estereotipia. De repente eu me deparei com uma lista de quase 20 sintomas. Foi quando eu sentei-me à minha mesa, me lembro como se fosse hoje, num plantão meu. Na minha mesa eu me deparei com aquele, caramba! E sabem isso que eu quero trazer para vocês? Quando a gente depara com esses tipos de quadros mais invasivos, dá uma sensação de impotência. Porque eu boto a mão na minha cabeça e penso assim, isso é demais para mim. Dá uma sensação de que você não vai conseguir, é muito. Foi quando eu fui obrigado comigo mesmo a buscar uma alternativa. E a alternativa é foco. Eu não sou Deus, não sou curandeiro, não vou resolver todos os problemas do mundo. E aí comecei a experimentar. Deixa eu aprender a fazer escolha. E para eu fazer escolha, eu preciso saber primeiro de quê? Aí eu faço o brainstorming. Essa menina tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, aquilo. Quais são aqueles sintomas que são mais invasivos e menos difícil de alcançar? Baseado nos princípios da ciência do comportamento, condutas que também lá na frente nós vamos aprender. Quais são? E aí comecei a experimentar. Sabe desde quando que eu faço isso? 90, 92, 94, comecei a experimentar. E a cada vez mais eu fui amadurecendo. Hoje eu me sinto completamente livre de fazer essa reflexão com cada um de vocês agora que está me vendo e me assistindo. E convido-os a fazer essa reflexão. E quem puder, viu? Quem puder, pega um horáriozinho de noite. Pega um vinhozinho tinto. Pega um vinhozinho tinto, leve, uma taça, não uma garrafa. Toma um vinhozinho e pense. Eu proponho, convido vocês a refletir. Não é me dar razão, não quero ter razão, não. Eu só quero ter segurança de que eu estou fazendo certo. E como eu venho percebendo nessas condutas, e aí nós vamos posteriormente entrar nas particularidades, ponto a ponto, que numa semana de desafios do autismo, não vou dar conta. Não é com 2, 3 horinhas que nós vamos desvelar todos os mistérios e todas as condutas. Então, a partir daí que eu comecei a perceber, caramba, percebendo que eu aumentei a minha eficácia. E todas aquelas alunas, todos aqueles alunos que já passaram por mim, seja de supervisão, seja como alunos de graduação, as minhas mestrandas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 3 delas com quem eu mantenho contato até hoje, 4 delas que eu mantenho contato até hoje, já são professoras doutoras. Aí vocês não têm noção de uma sensação que a gente tem de pelo menos ter feito uma coisa boa. É quando eu aproximo a minha vontade de ser bom com conseguir ser bom, não em tudo, mas pelo menos melhorar essa eficácia. Então nós temos essas condutas. E como é que é possível fazer isso? Primeiramente através da ciência do comportamento. E ter então mais segurança, mais eficácia naquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando eu descobri como foi todo esse processo que eu acabei de
descrever para vocês. E ao longo do tempo, fui detectando os equívocos, os ensaios e erros muito peculiar da ciência do comportamento. Você cria uma hipótese, vai vasculhar e de repente você cria uma conduta, experimenta e não dá certo. Você sabe que inclusive nós psicólogos somos danados para culpar o paciente, né? Quando você está numa conduta e não está dando certo, o paciente é muito resistente. Não, caramba, é você que não está fazendo certo. Aperfeiçoa sua conduta, baseado nos princípios elementares da ciência do comportamento, que também é um tema que nós vamos aprender lá na frente. Você fica mais seguro e aí vai errar menos. Eu não acerto 100% não, estou longe disso, mas aumentei a minha margem de acerto. Evidentemente, matematicamente, diminuí a minha margem de erro. E aí, para ir terminando essa primeira apresentação, o que eu mais quero é trabalhar com segurança, acertar mais, errar menos. E quanto mais a gente acerta errando menos, evidentemente, nós vamos ter mais prazer ainda, mais vontade de enfrentar desafios do autismo. E vocês não têm noção, quando você inicia um projeto de modificação de comportamento e você começa a ter resultado. E não é você quem vai dizer que teve resultado, não. Mamãe começa a dizer. Quintas-feiras, todas as quintas-feiras, eu faço uma supervisão com um grupo de profissionais da saúde de 4 municípios da Paraíba e um grupo também dos 4 municípios de psicopedagogas e professores em escolas inclusivas. E nesta última quinta-feira agora, conversando com uma psicopedagoga, e eu expliquei para ela como usar um reforço tangível, vamos aprender lá na frente. Use o reforço tangível X. Desculpa o primeiro que move aquele seu pacientezinho lá, o seu aluno. E ela só fala assim, doutor Facion, eu usei o que o senhor me explicou e eu tentei e deu certo. Sabe de vocês de uma coisa? A supervisão é de 1 às 2, 2h30 da tarde, todas as quintas-feiras. É claro que 6 horas da tarde, 6h30, quando eu fui um pouquinho para o meu descanso, eu sentei-me no sofá da minha casa e não tinha outro jeito. Uma tacinha de vinho tinto. Esse prazer que a gente tem não é quando eu acho que a criança melhorou, senão quando alguém faz um procedimento e observa uma mudança de comportamento numa criança. Não tem dinheiro nenhum que paga isto. Então, neste primeiro bloco, nesse ensaio, eu estou propondo essa reflexão e já dizendo para vocês, já respondendo, por que esse passo a passo funciona? Por que quando você vai focar? Por que quando você trabalha com 1, no máximo 2 sintomas, ele vai funcionar? Isso nós vamos tratar lá na frente. Porque aqui só estou dizendo como é que funciona. E é claro que eu quero agora que nós venhamos a aprender, inclusive eu, enquanto explico, eu vou aprendendo. Mas como é que faz? Porque falar é muito fácil, funciona, viu? Mas funciona como? São os próximos desafios que nós, alunos, vamos ter que ter, ué. Não tem receita, hein? Tem procedimentos clássicos que funcionam para todos, inclusive para homens comuns. Por isso é que eu não posso concordar. Esses cursos aí pelo país é aba para autismo. Não existe aba para autismo. A análise do comportamento é entender o funcionamento do comportamento humano. Não tem um aba específico para autismo. O que tem é a análise do comportamento e o autismo, que traz consigo algumas atipicidades que o outro humano não apresenta. Então eu vou cuidar destas atipicidades. E os procedimentos analítico-comportamentais são os mesmos. Um pouco mais intensivo ou não. O reforço tangível eu tenho que descobrir, o reforço social eu tenho que descobrir em cada humano.
Então, essa coisa, a aba para autismo. Estão equivocados quem pensa dessa forma. Porque isso não existe. Então, vocês vão aprender isso com a gente. Qual é o passo a trabalhar com pessoas, pessoas com autismo dentro desse conceito? Você vai trabalhar com sintomas, vai aprender a fazer escolhas, construir projetos de modificação de comportamento. Esse vai ser o nosso desafio. E antes de nós irmos para os finalmente, eu queria suscitar, invocar, levantar motivação em cada um de vocês sobre 2 procedimentos. O primeiro é, siga as nossas redes sociais, a minha rede social, lá a gente já colocou um punhado de podcasts, tirando dúvidas de uma série de peculiaridades, atipicidades no autismo, que vão ajudá-los a aproveitar ainda com mais intensidade esses 3 módulos agora aqui, o Desafios do Autismo. Vocês vão se fortalecer com isso. E mais ainda, vocês podem, inclusive, deixar aqui embaixo dúvidas, perguntas, comentários que vocês tenham. E eu, na medida do possível, durante a semana, podendo e não sendo um número muito elevado, eu vou respondê-los. Ou até numa outra oportunidade, eu vou respondê-los. Por último, só dizer para todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora, é só dizer, não tenho a ilusão que em 3 módulozinhos nós já vamos aprender tudo. Mas que nesses 3 módulozinhos nós vamos pelo menos indicar o rumo. Disso eu quero assegurar vocês. Nós vamos fazer isso. Até o próximo módulo.